E se você acha que a coisa tá ruim aqui no cenário da nossa importação, se prepara que vai ficar muito pior. A gente sabe aí que aproximadamente 70% dos produtos importados são aqueles produtos aí acima de 50 dólares. Eles foram aí aniquilados, se transformou em pó, com apenas um estalar de dedos. E eu não estou exagerando. Olha só como fica um produto acima de 50 dólares. Estou aqui com o smartphone da Xiaomi. É um smartphone custo-benefício. Teoricamente você pagaria nele aí aproximadamente R$ 1.100. E olha só qual é o valor final desse produto. De 1.099 ele vai para 2.441, mais de 100% de imposto. Então ninguém mais está comprando esse tipo de produto. Olha só, um produtinho que você pagaria 1.100, só de imposto para o governo, você vai desembolsar 1.174,76 entre ICMS e imposto federal, que é o imposto de importação de 60%. E eu falo que a coisa vai piorar tanto nas importações abaixo de 50 dólares, também como pode piorar nessas compras acima de 50 dólares. E que também não faz tanto sentido, porque além de ninguém estar comprando esses produtos, ele aumentar aí as taxas, aí vai aniquilar de vez. Eu falei para vocês que a remessa conforme era uma isca. A princípio, eles ofereceram uma isenção do imposto federal em produtos abaixo de 50 dólares. Então você pagava aí os 17%, que na prática, esses 17%, o ICMS é um cálculo feito por dentro. Então, essa porcentagem ela passa de 20%, não é 17%. E agora eles já vão colocar em prática um imposto de importação em produtos abaixo de 50 dólares. E esse vai ser um imposto que vai acabar de vez com a nossa importação. Eu falo isso porque eu importo há mais de 5 anos. Eu também divulgo vários produtos do AliExpress, da Shopee, da Amazon. E eu percebi que as vendas caíram mais de 60%. Apenas colocando esse imposto de 20% em produtos abaixo de 50 dólares e colocando aí um imposto que pode passar de 100% em produtos acima, como eu mostrei aqui para vocês na tela no meu computador. Então eles conseguiram colocar em prática a primeira parte do plano e agora falta a segunda. Eles fizeram em 2 etapas. Isso daqui é um castigo com as pessoas que importam produtinhos baratos, importa aí fone de ouvido, capinha de celular, película, até mesmo para poder ter uma renda extra. Isso vai acabar. Vamos lá para a tela do meu computador que eu vou mostrar aqui algumas coisas assustadoras. Eu tô aqui no portal da Exame. Isso daqui é uma matéria muito recente. O governo precisa acabar com a isenção para compras de até 50 dólares até o final do ano. Em entrevista à Exame, Jorge Gonçalves revelou detalhes da reunião com o ministro da Fazenda. Eu não considero isso daqui como Ministério da Fazenda, eu considero como Ministério da Arrecadação, porque eles não têm nenhuma medida de melhorar a economia, cortar gastos. Esse ministério só fala em criar impostos, aumentar a arrecadação, sobre o fim do imposto zero para compras internacionais. Veja bem que ele quer acabar ainda esse ano, não quer que você aproveite nem o 11/11, nem a Black Friday. O presidente do Instituto de Desenvolvimento do Varejo, IDV, Jorge Gonçalves Filho, se reuniu com o ministro da Fazenda no início de outubro para discutir novamente o fim da isenção do imposto de importação de compras internacionais abaixo de 50 dólares para empresas inscritas no programa Remessa Conforme da Receita Federal. E olha só que interessante, em entrevista à Exame, Gonçalves afirma que Taxade ficou sensibilizado com a carga tributária do varejo brasileiro. E apesar de não fazer nenhuma promessa específica. Então olha só que ironia, ele fica sensibilizado, mas ele não tem nenhum plano de ação para melhorar o desenvolvimento, para tirar um pouco da carga tributária, para tornar o mercado brasileiro competitivo, até mesmo internacionalmente. E garantiu que vai estudar a forma de equilíbrio entre a carga tributária cobrada das empresas nacionais e estrangeiras, o mais rápido possível. Se o varejo brasileiro tem uma carga tributária muito alta, vamos subir também a carga tributária dos e-commerces estrangeiros. Dá para fazer de outra forma, você melhorar o mercado nacional, tirando um pouco da carga tributária das empresas, que eu sei que é muito alta, fortalecendo aí estudos sobre tecnologia, desenvolvimento, então assim fica mais difícil. O mais fácil é encarecer o outro produto para poder equiparar, nivelando lá por cima. E olha só como o presidente do IDV juntou a fome com a vontade de comer. A princípio, o ministro percebeu que o valor era maior que o apresentado no estudo preliminar, que apontava uma carga tributária entre 70% e 90%. Quando ele começou a se reunir aí com o Taxade, ele mostrou aí que as empresas tinham uma carga tributária de 70% a 90%, como é mostrado aqui. Isso daqui foi apresentado anteriormente. E foi muito fácil, convenceu, e o que ele fez? Ele começou a taxar em 92%. 92% no mínimo. Mas essa carga tributária pode passar de 100%. Então ele pensou, foi muito fácil. Tive algumas conversas, apresentei aqui alguns números e ele foi e me atendeu. No entanto,
Um novo estudo técnico com mais de 120 mil notas fiscais, desconsiderando isenções, diz: um novo estudo de carga tributária, onde agora eles reavaliaram e disse que a carga tributária chega a 109,9% nos 10 setores de varejo. Então ele quer uma taxação que chegue próximo de 110%. Agora vamos falar aí dos produtinhos abaixo de 50 dólares. O ministro realmente ficou impactado, porque ele viu que é uma distância muito grande do imposto zero de importação para os produtos importados através de plataformas digitais cross-border. Então ele ficou de voltar a estudar os números, porque ficou evidente que não dá para sustentar que isso vai prejudicar demais as indústrias, distribuição e o varejo. Afirma. Gonçalves garante que se nada for feito a curto prazo, mais de 500 mil vagas de emprego podem ser perdidas e salários podem ser reduzidos. Esperamos que o governo tome providências nos próximos 2 meses. Essa questão deve ser resolvida antes da Black Friday e do Natal. Ele quer fechar o mercado antes mesmo da Black Friday e do 11/11. Eu vou comentar primeiramente sobre esse parágrafo. Eu importo há muito tempo. Se a gente for analisar um cenário anteriormente, a gente tinha isenção de até 50 dólares e produtos acima de 50 dólares tinham uma taxa de importação de 60%. Alguns estados adotavam o ICMS, porém a maioria deles não cobrava o ICMS. E ao longo dos anos anteriores nunca aconteceu isso, dele colocar em xeque tantas empresas, tantas vagas de empregos que são encerradas. E a gente sabe que a economia está indo muito mal. Mais de 700 mil empresas já fecharam aqui no Brasil e isso não é por causa da importação. Isso está acontecendo nesse ano porque a gente não tem uma boa gestão da nossa economia. Porque algumas empresas de marketplaces, que na maioria dos seus produtos vendem aqui produto do Brasil, estão crescendo. Por exemplo, Mercado Livre e a Amazon. A Amazon teve um lucro líquido de aproximadamente 9 milhões de dólares. O presidente do IDV diz que vê com bons olhos o programa. Claro, é um programa que vai fechar o mercado, vai fazer com que eles vendam apenas os produtos deles, que na maioria das vezes, esses produtos que vocês compram aí em lojas nacionais, é feito chamado white label. Ou seja, eles compram o produto lá da China, o produto vem sem uma marca, passa por algumas certificações e depois é vendido para você de novo, cerca de 3 a 4 vezes mais. Então você compra o mesmo produto lá da China. A diferença é que eles não querem que você compre direto, eles querem que você compre deles. E aqui tem um outro parágrafo que promete tornar ainda mais cara as importações, a revisão do ICMS. Lembra que eu mencionei, a maioria dos estados não cobrava o ICMS. O Tachad foi e conversou com todos os governadores, eles decidiram todos adotar uma alíquota de 17% de ICMS, que é o imposto estadual. E o cálculo do ICMS é um cálculo horrível, porque ele é feito por dentro. Então, na prática, por exemplo, 17% ele vira 20%, se eu não me engano, mas eu vou mostrar para vocês como faz esse cálculo na calculadora e vou mostrar o quanto vai ficar caro os produtinhos abaixo de 50 dólares. Então, olha só, revisão do ICMS para compras internacionais. Gonçalves disse ainda que foi debatida a possibilidade da revisão da taxa do ICMS cobrada nas compras internacionais pela internet. Hoje, existe uma alíquota de 17% de ICMS para as mercadorias enviadas do exterior por meio das varejistas estrangeiras. Nós mostramos ao ministro da Arrecadação que o ICMS médio está em torno de 25% para o varejo. Então, além dele querer empurrar uma alíquota de importação muito alta, ele ainda quer que aumente o ICMS. Então, o ministro ficou de falar com o CONFAZ para levar mais essas distorções e ver como pode evoluir. Diz, se você analisar de uma forma prática, a gente tinha isenção de até 50 dólares e uma carga tributária no imposto de importação menor. E não aconteceu nada disso que ele está falando que vai acontecer ainda esse ano. Está ventilando a todo tempo nas mídias que o governo vai colocar uma taxa de importação de 20% a 28% nos produtos abaixo de 50 dólares, mas eu vou mostrar para você que o plano do governo não é essa alíquota, é uma alíquota maior. Então olha só, estou aqui em outro portal e olha só que interessante. Sugerida pela Subsecretaria de Administração Aduaneira da Receita Federal, a alíquota de 28%. Pode gerar em 2024 uma receita de 2,8 bilhões em relação a lojas
que aderirem ao programa Remessa Conforme. A matemática do governo também leva em consideração uma queda de 30% nas importações, já que os produtos importados ficarão mais caros. Vamos falar como isso vai ficar na prática. Não vai cair só 30%, se eles colocarem uma taxa de importação em produtos abaixo de 50 dólares, isso daqui vai cair no mínimo 60%. E olha só o que eles estão prevendo arrecadar, só 2,8 bilhões. Se essa queda for de mais de 30%, a arrecadação vai ser menor. Vamos colocar aí nesse cenário de 28%, ter uma queda, vamos supor, de 50%. Vamos colocar aqui um número redondo. 2 milhões. Com esse castigo que a gente vai tomar, o governo vai arrecadar só 2 bilhões. Isso aqui para o governo não é nada. Isso daqui é gasto em apenas uma viagem, apenas um passeio. Então o que custa você cortar um pouquinho aí do orçamento, sangrar na própria carne, mas eles não fazem isso. Só que um pouquinho mais abaixo, olha só a pegadinha. Ainda segundo o Jota, ainda é cedo para confirmar que a nova alíquota de imposto de importação para produtos abaixo de 50 dólares será de 28%. Contudo, há uma alta possibilidade de que essa taxa fique entre 20% e 40%. Você já pensou pagar no seu produtinho aí abaixo de 50 dólares 40% de taxa de importação, mais 17% de ICMS ou até mesmo 25% de ICMS? Isso é para terminar de bater os últimos pregos no caixão da importação. Bom, vamos lá para a prática? Vamos para a calculadora? Porque o cálculo do ICMS é um cálculo horrível e ele engana. Tem muito parlamentar que não sabe também fazer esse cálculo, mas isso daqui é uma lei. Eu vou abrir aqui um portal onde eu te ensino a fazer o cálculo, mas eu vou fazer esse cálculo com vocês na calculadora e mostrar quanto vai ficar esses produtinhos aí abaixo de 50 dólares, caso o Ministério da Arrecadação adote essas medidas. Então, olha só, o cálculo do ICMS ele é feito por dentro. Então, você tem que pegar aqui a base de cálculo, dividir por 1 menos a alíquota, e aí você vai ter o valor. Vamos lá para a calculadora. Bom, eu peguei aqui um produtinho de 100 reais, já apliquei a alíquota de imposto de importação de 28, e aí eu apliquei aqui a regra do cálculo do ICMS. Então, você pega a alíquota, você divide por 1 menos o ICMS. Então ficou 128, que eu já coloquei aqui os 28%, que provavelmente seria a taxa de importação. Aqui eu estou analisando o melhor dos cenários, calculando aqui uma alíquota de ICMS de 17%. Então o seu produtinho aí de 100 reais, ele vai passar a custar 154. Então aqui, na melhor das hipóteses, você já vai pagar aí uma taxa de 54%. Você sabe o que é isso? É mais da metade do produto só em imposto. Agora vamos analisar aí a pior das hipóteses, que é tudo isso que a gente conseguiu ver aqui que eu mostrei para vocês. Então eu vou aplicar aqui um produtinho de 100 reais, eu vou aplicar já os 40%. Então aqui já tem a alíquota de 40%, como eu mostrei para vocês. Essa alíquota ela pode variar entre 20% e 40%. E vou aplicar aqui o ICMS que o presidente do IDV ele quer que seja aplicado, quer que seja revisto de 17% para 25%. E olha só que maravilha! Um produto que você pagaria 100 reais, abaixo de 50 dólares, que teoricamente você teria que ter aquela isenção, você vai pagar 186 reais. É quase o valor de um outro produto. Então aqui sim vai iniciar a segunda fase do governo acabar com a importação de vez. 60%, vamos ver como fica 60%, que é os produtos acima de 50 dólares, mais o ICMS de 25%. Então, olha só, aqui nos 1.600 eu já apliquei a taxa de importação, que é de 60%. Então, um produto de R$1.000, você vai pagar 2,133. Sabe o que significa isso? Muito mais de 100%. Então aí termina de cravar a faca nos produtos acima de 50 dólares. Se você for deixar aqui nos comentários alguma crítica, eu também quero que você deixe nos comentários se você é a favor de uma taxação de mais de 100%. E também quero que você pesquise, dá um Google aí e pesquisa, pode ser no mundo, pode ser até no universo, se existe algum país que adota essas taxas de importação. Você vai perder seu tempo porque você não vai encontrar nenhum país que pratique pelo menos a metade dessas taxas. Compartilhe esse vídeo com alguém que colaborou com tudo isso. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.